Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós no decorrer deste dia. Eu quero estar aqui compartilhando uma palavra que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, onde Samuel unge a Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Agora eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel 16, no versículo 13. Isso é quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O que eu quero dizer com essas pequenas palavras, porque se eu for ler toda essa história, é uma história muito grande, a gente não pode ficar fazendo uns vídeos muito intensos. Eu li essas duas passagens, essas duas unção, quando Saul é ungido rei e quando Davi é ungido rei. Eu quero estar falando aqui nessa história, foi a direção na qual foi levada esses dois reinados, o reinado de Saul, o reinado de Davi. Saul também era pequeno, assim como Davi, que foi escolhido pequeno. Davi foi escolhido o menor entre seus irmãos. Saul também era um homem, reconhecido como pequeno, mas mesmo assim Deus permitiu que ele fosse ungido rei de Israel. A diferença desses dois reis é a obediência a Deus. Saul faz um reinado totalmente contra a vontade do Senhor, contra a vontade de Deus, não obedecendo, não ouvindo aquilo que Samuel levava até ele através de Deus, o profeta Samuel. Portanto, quando Deus disse a Samuel que tiraria o reinado de Saul, Samuel se entristeceu, se retirou e nunca mais se aproximou de Saul. Saul foi um homem totalmente desobediente contra as vontades de Deus, e Deus se entristeceu com as atitudes de Saul, até que as suas próprias atitudes fizeram com que ele tirasse a sua própria vida em uma das batalhas, se jogando sobre a sua própria lança, tirando a sua própria vida. E Davi, a todo tempo, tudo que Saul fez foi perseguir a Davi. Davi, em momento nenhum, perdeu o seu caráter de homem de Deus, de obediência a Deus. Davi sempre honrou Saul. Aqui vai estar dizendo no livro de 1 Samuel 24, 10, e no livro de 1 Samuel 24, 8 e 9. No 24, no versículo 10, Davi, ele deixa de matar Saul. Ele disse: não vou tocar em ungido do Senhor. Se Deus ungiu ele, mesmo ele me dando a oportunidade de tirar a vida dele, eu não vou tirar. Novamente, em 1 Samuel 26, no versículo 8 e 9, mais uma vez Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas Davi não tira a vida de Saul, porque Davi entende que Saul, com todas as suas atitudes erradas, com todas as suas perseguições, Saul foi um homem ungido, escolhido por Deus para reinar, fazer o ser reinado em Israel. Em momento nenhum, Davi ele deixa de honrar esse rei, porque sido constituído por Deus, Davi não perde a sua atitude, seu temor a Deus. Davi, com o seu coração bom, poupa a vida de Saul. E todo o tempo que Saul faz é perseguir Davi a todo momento. Davi era um tão bom homem que quando Deus coloca aquele espírito mal sobre Saul, Davi, toda vez que tocava sua harpa para Saul, Davi fazia com que aquele espírito que Deus lançou sobre a vida de Saul
se retirasse, né? Havia paz ali ao tocar daquela harpa. Então Davi, ele nunca perdeu o seu caráter de bom homem, de um homem de Deus, sendo que Saul foi ungido da mesma forma, escolhido de Deus, como Davi foi, e as suas atitudes são todas contrárias à vontade de Deus. E os nossos caminhos, uma vez não obedecendo uma ordem de Deus, uma vez não fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, o nosso caminho se tornará um caminho de morte, de destruição. Davi foi um bom rei, um bom homem, né? Reconheceu que errou, reconheceu que pecou e Deus o perdoou. Mas Saul foi um rei tão mau que quando ele tenta convencer Samuel de ir a Deus para ele se reconciliar, Samuel se afasta porque Deus já não dava mais o perdão ao rei Saul. Então existe uma grandeza nessa história de obediência, de caráter, de amor a Deus. E assim é que Deus quer que nós vivamos, com amor, obediência a Ele. Quando a gente se obedece a Deus, a gente obedece através do amor que nós temos para com Deus, o amor para que nós temos nosso amor em Cristo Jesus. Então nós vamos obedecer, tentar obedecer, fazer o máximo para obedecer à palavra de Deus, fazer aquilo que Deus nos ordenou e ter os nossos ouvidos ligados e os nossos olhos voltados para a palavra e para Deus, em nome de Jesus. Aqui eu vou estar lendo agora Tiago, capítulo 1 de Tiago, versículo 2, está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando a vós mesmo. Quantos por aí já andam com uma Bíblia pregando, anda com a Bíblia até mesmo, né, levando, né, o Evangelho, mas quando Deus vai estar dizendo aqui sim, sejai praticantes da palavra, é porque nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordena através da palavra de Deus, mas também praticá-las. De nada vai adiantar eu vir aqui, ler essa mensagem, né? E quando eu finalizar isso aqui, eu saio e tudo foi apagado da minha prática no meu dia a dia. E quando Jesus vai dizendo, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, né? Não só nós quando levamos a palavra, como também quando a gente ouve a palavra. Nada vai adiantar se nós não praticarmos o que nos ensina a palavra de Deus, o que nos ensina a Bíblia, né? Confiando em Cristo Jesus. E 1 João 5,3 também vai estar dizendo, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando Deus pede para que nós venhamos obedecer os mandamentos, é para que nós venhamos ser livres de muitas coisas, muitos acontecimentos ruins, muitas coisas contrárias à vontade do Senhor, mas quando nós queremos resolver do nosso jeito, né? Quando a gente não quer obedecer à ordem de Deus, à ordem dessa palavra aqui, que tudo aqui está a resposta para os nossos problemas. Quando nós não queremos dar ouvido a essa palavra, essa verdade da Bíblia, nós fazemos com que as coisas da nossa vida, elas tendem a dar errado. Às vezes até por misericórdia vai dar certo, mas sem que seja feita a vontade de Deus, vai ficar, né, muito contrária, né? A gente vai começar a andar na contramão de Deus. Quando a gente começa a não obedecer essa palavra aqui, praticar ela, como fez, né? Saul não praticou aquilo que o Senhor pediu, a ordem de Deus, ele não obedeceu, então o caminho dele foi um caminho de morte. E já Davi teve uma vida, um reinado forte sobre o domínio de Deus, sobre a obediência de Deus, e assim seus dias se tornaram bons, com alguns altos e baixos que a gente vive, mas sem deixar de olhar para a palavra de Deus, sem deixar de obedecer à ordem de Deus na nossa caminhada, na nossa vida. Tem uma mensagem aqui, né, que Samuel vai dizer, uma palavra que Samuel vai dizer
a Saul. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ouvir, praticar e obedecer do que você pegar um holocausto, uma ovelha daquela mais linda e saudável e oferecer a Deus. Tudo que nós oferecemos a Deus tem que ser a nossa obediência às suas palavras e aquilo que Ele colocou para que nós venhamos realizar em nome de Jesus. É obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus venha falar no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus venha nos alertar a ser um homem, uma mulher, segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um dia poderosamente para todos nós, para nossa casa, nossos filhos, nossa parentela. Que Deus venha nos guardar, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.